Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E já começo falando também que aqui vai ter spoiler. Então se você vai continuar, é por sua própria conta e risco. Quando o Justiceiro surgiu na segunda temporada de Demolidor, foi tão bem aceito, agradou tanto, que a Netflix aproveitou na mesma hora para criar uma série solo dele que nem estava planejada de começo. A série faz parte do universo das outras, se situando logo depois dos acontecimentos de Defensores, mas não tem nenhuma ligação direta, a não ser a relação entre o Justiceiro com a Karen Page, que começou lá na segunda temporada de Demolidor. Isso é um ponto positivo, porque você não precisa ter uma bagagem gigantesca para entender essa série. Aqui é reapresentada a origem do Frank Castle e os motivos que levaram ele a se tornar o Justiceiro, a busca por vingança caçando todos os culpados pela morte da sua família. O problema é que isso já tinha sido um pouco mostrado na segunda temporada de Demolidor, mostrando esse lado justiceiro, e aqui abordaram mais o lado Frank Castle. A série não se trata do Justiceiro, se trata de cicatrizes. Tanto do Frank quanto cicatrizes de guerra principalmente, e de tudo que isso traz junto, das pessoas que são afetadas direta e indiretamente por ela. Por exemplo, a família do David, o Micro, que por consequência da guerra tiveram que sofrer com uma falsa morte do pai. As cicatrizes da Madani, com a busca dela pelos culpados pela tortura no Afeganistão. As cicatrizes do Curtis e de todo o grupo de ex-soldados, principalmente do Lewis, mostrando bastante como o estresse pós-traumático de uma guerra é algo bastante pesado e como isso afeta a cabeça de um ser humano. Você sai da guerra, mas a guerra não sai de você. Como isso afeta a sua vida, levando Lewis a dormir num buraco no quintal como se fosse uma trincheira e levando ele até a se tornar um terrorista. Isso foi o que eu entendi da série. Ela tenta te passar uma mensagem sobre cicatrizes humanas, usando como protagonista o Frank Castle. Isso fica bastante nítido quando mostra a relação do Frank, um pai que perdeu a sua família, junto da família do Micro, uma família que perdeu o pai. Essa relação entre eles e o apego que eles acabam tendo é motivado por isso, pelas cicatrizes das duas partes que acabam se encaixando, buscando conforto um no outro. Olhando a série como alguém que conhece quadrinhos, você sabe que aquele não é o Justiceiro, ele está extremamente descaracterizado. Mas olhando a série como alguém que não conhece os quadrinhos, ela funciona e funciona muito bem. Os dramas dos personagens são pesados e reais, te apresenta tudo muito bem e te deixa empolgado em continuar assistindo e querendo saber como vai acabar os conflitos daquelas pessoas. Principalmente porque todos os personagens são muito bons e carismáticos. A única que me incomodou um pouquinho no começo foi a agente Madani. Ela começou meio antipática, meio perdida demais, mas quando o caminho dela se cruzou com o do Justiceiro, aí sim fez sentido e uma ligação com a trama principal. A Karen Page é uma boa personagem, mas às vezes acho que ela ganha muito protagonismo. Pela relação entre ela e o Justiceiro na segunda temporada de Demolidor, a gente viu que ela se importava com o Frank e queria a inocência dele. Mas nessa série do Justiceiro, isso foi elevado a uma potência que eu pelo menos não tinha visto antes. Deu um certo romance entre os dois. Inclusive, teve um momento quando ela é ameaçada e o Frank diz que ela é a família dele. Eu não vi essa construção desse relacionamento de forma tão forte para chegar a esse ponto. Parece que fica um sentimento que eu pulei algo entre Demolidor e Justiceiro que eu não vi de onde isso veio. Mas, na verdade, foi a própria série que elevou isso sem justificativa. A série é sim muito boa, mas tem vários problemas que me incomodaram em certos momentos. Alguns casos até bobos, como o David e o Frank, na teoria, são homens mortos, mas eles até que andam bastante por aí nas ruas, né? Como eles fazem compras das comidas e mantimentos pro porão deles.
E a mulher do David acaba se envolvendo com o Frank, chamando ele para jantar sem nem mesmo saber quem é aquele cara, aonde ele mora, aonde trabalha ou alguma coisa do tipo. Mas isso são coisinhas bobas que eu percebi assistindo, mas tiveram outros motivos maiores que me incomodaram muito mais, como a forçação do romance entre o Frank com a Karen Page. Ele surtando quando ela ficou em perigo e ao mesmo tempo ele sofrendo com a morte da esposa e dos filhos o tempo todo. Parece que uma coisa não encaixa com a outra. Parece que esse romance forçado acabou diminuindo o que a família dele significa. Pelo menos pra mim que estava assistindo. É como se eu já não acreditasse tanto assim na dor dele, quando ao mesmo tempo ele tem um flerte com outra pessoa. Mas o principal problema pra mim é uma das coisas que eu mais detesto, que são os recursos Deus Ex Machina. Quando surge uma solução do nada, na hora certa e no lugar certo. Como por exemplo, a Madani aparecendo no final, na cena do carrossel, bem na hora que o Justiceiro ia tomar um tiro. Ou quando Billy Russo solta o Frank para matar o Rawlins, talvez por uma crise de consciência ou porque foi um jeito dele finalmente se livrar do Rawlins, mas me pareceu bem forçado pelo roteiro, principalmente porque o Billy sabia que independente de qualquer coisa, o Frank ia acabar indo atrás dele depois. No episódio 9, quando é revelado ao mundo que o Frank continua vivo, parecia que aí ia engrenar. Que nessa hora a gente ia ver o verdadeiro Justiceiro, mas não foi bem assim. Veio o episódio 10 tentando parecer inteligente, indo e voltando no tempo, mostrando a trama do final e encaixando as peças, mas em vez de ser legal e inteligente, foi bem confuso e com várias coincidências forçadas, colocando todos os personagens importantes na série no mesmo lugar ao mesmo tempo. E ainda com recursos de Deus Ex Machina, como o Frank pulando na frente de uma bala. Apesar dos problemas, a série é boa. Tem cenas surpreendentes, os personagens são todos carismáticos e os atores trabalharam muito bem. Principalmente o Jon Bernthal, que parece se entregar mesmo ao papel. A ação é brutal, tem bastante violência, mas sempre justificada. A série começa ótima, tem uma metade meio devagar que cansa um pouco e um final muito bom. Por isso, se tivesse 8 episódios, como foi Defensores por exemplo, não teria tanto espaço para cansar quem está assistindo. A série pode ser considerada melhor ainda se for bem usada no futuro, usando essa temporada como um tipo de segunda apresentação para mostrar como funciona a cabeça do Frank e por que ele faz o que faz, para numa próxima realmente mostrar ele fazendo isso e por que ele é um dos anti-heróis mais temidos dos vilões da Marvel. Justiceiro mostra o homem que segura a arma e faz o que acha certo, sendo juiz e carrasco, por mais violento que isso seja. Mas ainda se segura nos porquês e no lado humano do personagem, em vez de liberar de uma vez por todas a máquina de matar criminosos que é o Justiceiro. Apesar de tudo, na minha opinião, só perde para a série do Demolidor em questão de qualidade, então vale muito a pena ser assistida. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a série e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, compartilha nas suas redes sociais, dá uma olhada no primeiro link aqui para se tornar um padrinho ou uma madrinha do canal. Muito obrigado, valeu e até mais.